boa noite a todos que estão nos acompanhando aqui pela página da Casa Assistencial Chico Xavier de Papagaios. Para quem não me conhece ainda, eu sou o Davi, estou à frente aqui dessas atividades online. Hoje nós temos o prazer de estar com o nosso amigo, irmão Vanderlei Reisner, da Casa do Caminho, aqui da cidade aqui de Sete Lagoas. O Vanderlei hoje vai estar passando para a gente o tema do Cristo em nós, né, Vanderlei? Exato. Uma temática assim bem bonita, né, bem dentro do propósito que a gente está querendo trabalhar. O pessoal que está nos acompanhando já está entrando aí, né, o Reinaldo aqui de Papagaios, a Liette, querida amiga Liette, já está aí com a gente de novo. O chat está aparecendo para você, Vanderlei? Tá, eu estou conseguindo ver aqui. Ah, que bom, então. Então, para que a gente possa dar início, eu já esqueci de separar aqui o videozinho da União Espírita, né, que a gente está passando nos inícios, mas tudo bem. Vou convidar todos vocês para a gente fazer a nossa prece inicial, pedindo a proteção, o amparo da espiritualidade amiga. Tudo bem? Então vamos rogar a Jesus, nosso Mestre Maior, que Ele possa estar abençoando esses instantes, iluminando nossos caminhos e permitindo a abertura de nossas mentes, de nossos sentimentos, para que nós possamos desfrutar das reflexões evangélicas da noite. Que em nossas reflexões puras possamos trazer esse evangelho para aplicação prática em nossas vidas, transformando assim as nossas velhas atitudes em novas atitudes renovadoras e prósperas para a harmonia e a paz em nossas vidas. Que o nosso irmão Vanderlei possa ser intuído pela espiritualidade amiga para trazer as palavras para realmente consolar nossos corações, nossas vidas. E que a presença amiga de cada um que nos acompanha nesse instante, de cada um que irá nos acompanhar posteriormente, e de todas as regiões da onde estamos conectados, possa ser iluminada com as vibrações deste encontro divino. Obrigado a toda a espiritualidade, ao Mestre e a todos que nos acompanham. Assim seja. Assim seja. Muito bem, Vanderlei. Quando eu convidei o Vanderlei, né, para a palestra, eu falei para ele, Vanderlei, eu tô querendo que a gente trabalhe algo em torno do evangelho aplicado no nosso dia a dia, né? Aí ele refletiu, foi lá em Atos, né, no livro de Atos, e trouxe esse versículo, né, Cristo em nós. Quando ele mandou para mim, eu falei, nossa senhora, isso aí é mais do que o evangelho no dia a dia, né? Que trazer o Cristo para dentro de nós realmente estarmos com essa percepção, né, Vanderlei? Achei muito bacana e tenho certeza que vindo Vanderlei, que é um grande estudioso aí do evangelho, eu tenho certeza que vai trazer o conforto que nós estamos aguardando, né? Vanderlei, você pode ficar à vontade. Eu vou ficar minimizado aqui, qualquer coisa eu entro, viu? O chat, mais uma vez, eu vou reforçar com o pessoal aí, viu? Que podem usar o chat para interagir. A gente está um pouquinho à distância assim, mas é importante que a gente possa interagir como se estivéssemos presencialmente mesmo, tá bom? Então, fique à vontade, Vanderlei. A casa literalmente é sua. Obrigado, Davi. Pessoal, vocês devem estar escutando um barulho de fundo aí, mas é um carro de som que está passando aqui, mas eu acho que já até passou, né? Mas são coisas da live, né? O momento que a gente está vivenciando hoje. Muito boa noite a todos, né? Obrigado aí pelo carinho, pela atenção de vocês. Obrigado, Davi, pelo convite, né? E achei extremamente pertinente quando o Davi me convidou para que nós pudéssemos falar aí do Evangelho no nosso dia a dia, principalmente falando aí desse mês de dezembro,
né? No mês de dezembro, nós acabamos aí entrando no espírito do Natal, no espírito aí do nascimento do Cristo. E é interessante porque nós nos dedicamos, né? A gente prepara tudo aí com muito carinho, a nossa casa, os comes e bebes, né? Para que nós possamos receber ali os corações queridos em nossas casas, para confraternizarmos, né? Em torno do nascimento de Jesus. Mas eu gosto de lembrar, gente, sempre nessa época de Natal, uma coisa muito importante. Há nesta festa um grande esquecido. E o grande esquecido dessa festa é o aniversariante. O grande esquecido da festa de Natal é o aniversariante. E eu não estou dizendo isso, amigos, porque a gente, nas nossas reuniões lá, não é porque a gente não lembra de Jesus, não é porque a gente não faz uma oração em torno, né, desse louvor ao nascimento do Cristo. Não é isso, sabe? Nós fazemos as orações, nós buscamos ali essa união em torno desse aniversariante. Mas quando eu digo, né, que que o grande esquecido é o aniversariante, porque o maior louvor e a honra desse nascimento de Jesus aí é a gente trazer o Cristo na nossa intimidade. É a gente trazer o Cristo na nossa conduta. E embora as nossas famílias às vezes se reúnam ali e lembrem-se ali de Jesus e orem ali em torno de Jesus, mas nós não trazemos esse Cristo para a nossa intimidade. Eis o nosso grande problema. Por isso que eu digo que ele é o grande esquecido, né? Porque o maior louvor, o maior presente que nós podemos dar para Jesus é buscar desenvolver esse Cristo na nossa intimidade. Esse é o verdadeiro louvor ao Cristo. Gosto muito de uma mensagem psicografada por Chico, ditada pelo espírito Irmão X, no livro Natal Simbólico, aliás, Antologia Mediúnica do Natal, né? A mensagem é Natal Simbólico. Humberto de Campos vai dizer assim, o Irmão X, né? Humberto de Campos é Irmão X. Ele vai dizer assim, cada espírito é um mundo onde o Cristo deve nascer. Como nós esperarmos o mundo regenerado sem o homem regenerado? Se eu não trago Cristo na minha intimidade, na minha conduta, como é que eu quero a regeneração planetária? Então vamos pensar, vamos fazer esta meditação aí, não é? E aqui nós vamos adentrar a esse tema que nós queremos falar hoje, Cristo em nós. Esse tema, ele é um debate que a gente vai fazer em torno do Atos dos Apóstolos, o capítulo 9 do Atos dos Apóstolos, o versículo 10. Esse capítulo vai dizer, né? E disse-lhe o Senhor em visão. Quem está dizendo aqui é Jesus, né? Jesus disse-lhe em visão, Ananias. E ele, Ananias, respondeu, eis-me aqui, Senhor. É interessante esse momento, né? Que momento que é esse? Jesus tinha chamado Saulo de Tarso. Jesus aparece para Saulo de Tarso nos caminhos ali de Damasco. E logo em seguida, ele envia Saulo para Damasco, fala com ele, né? Entre na cidade, lá te será dito, né, o que fazer, o que deves fazer.
E Jesus sai dali e vai ao encontro de Ananias. E é nesse momento que o Atos registra, né, esse diálogo aí de Jesus e Ananias. Jesus chama ele Ananias e ele responde: eis-me aqui, Senhor. Então, a gente, analisando aí esse versículo, a gente percebe a figura de Ananias como aquele apóstolo que está pronto, preparado. Eis-me aqui, Senhor. Uma resposta imediata ao chamado do Cristo. Mas nós não poderíamos deixar de trazer uma meditação aqui, que é uma pergunta que a gente poderia se fazer. Por que Jesus mesmo não foi dar a orientação a Saulo de Tarso? Por que ele foi buscar Ananias? Para que Ananias fosse curar Saulo, né? Porque ele fica cego. Após aquele encontro ali com Jesus, ele fica cego. E ele vai para Damasco cego. Jesus chama Ananias para que Ananias fosse curar a cegueira de Paulo e dizer para ele qual que é o programa dos trabalhos cristãos. Por que Jesus mesmo não fez isso? Por que Jesus mesmo não trabalhou ali com Saulo? A cura, a orientação do que fazer. E aí que entra, gente, a nossa participação. Este versículo, ele é comentado para a gente no livro Fonte Viva, psicografia de Chico, pelo Espírito Emmanuel. Então, Emmanuel, ele vai fazer um comentário desse versículo, e é com base nesse comentário que nós vamos trazer aí o nosso tema hoje. Então, o Emmanuel começa dizendo assim: os homens esperam por Jesus, e Jesus espera igualmente pelos homens. Ninguém acredite que o mundo se redima sem almas redimidas. Como é que você vai querer o mundo redimido se o homem não estiver redimido? É uma utopia isso. Você querer paz no mundo com o homem todo desequilibrado, todo bagunçado, todo transtornado. Então é preciso que o homem crie a paz. Esta contribuição do homem, é isso que Jesus espera. A gente espera por Jesus. Confiamos nele. Queremos que ele nos dê o apoio. Mas ele também espera por nós. A nossa participação dentro da experiência que nós fomos colocados. Onde você está aí hoje, com a família que você está aí hoje, com a profissão que você tem, tem um trabalho para você fazer. E esse trabalho diz respeito à regeneração planetária. Você tem que fazer a sua parte. Confia no Cristo, espera no Cristo. Mas faça a sua parte. Então, o Emmanuel vai dizer: o mestre, para estender a sublimidade do seu programa salvador, pede braços humanos que o realizem e o intensifiquem. Começou o apostolado buscando o concurso de Pedro e André, em seguida formando uma assembleia de 12 companheiros para atacar o serviço da regeneração planetária. Tem um trabalho a ser feito. E esse trabalho diz respeito à regeneração planetária. E o Cristo está aguardando braços humanos para atacar esse serviço. Esses braços humanos é exatamente a experiência
em que nós estamos colocados hoje na vida. Qual a experiência que você está vivenciando aí hoje? Dentro desta experiência, você está sendo convidado a atacar o serviço da regeneração planetária. É com a esposa que você tem, é com o marido que você tem, é com os filhos, é com os pais, com as sogras, os sogros, os cunhados. É um momento que nós experimentamos as experiências em que a gente foi colocado, né, na sociedade, na área profissional que a gente atua. São oportunidades para que nós ataquemos esse trabalho da regeneração planetária. Jesus nos conduz, dá para nós a direção, mas o trabalho, a ação é nossa. Qual que é o nosso grande problema, gente, com Jesus? Por isso, esse tema hoje, o Cristo em nós. Porque o grande problema com Jesus é que ele foi apresentado para a gente de uma forma tão grande, foi apresentado para a gente de uma grandeza, que nós afastamos ele de nós. Nós olhamos para Jesus e colocamos ele distante das nossas experiências. Mas o interessante é que, quando nós adentramos a doutrina espírita e nós buscamos aí entender essa doutrina, estudamos, buscamos aí, a doutrina espírita apresenta Jesus para a gente de uma forma completamente diferente do que esse mestre foi apresentado. Porque como que a doutrina espírita apresenta Jesus para nós? Questão 625 do Livro dos Espíritos. Como que é apresentado para a gente? Jesus é apresentado para a gente como modelo e guia. Modelo e guia de perfeição moral que o homem pode pretender sobre a terra. Somente Jesus o é. Então vejam, como que esse Jesus ele fica mais próximo de nós. Como que Jesus participa das nossas experiências. Porque já que ele é modelo e guia, dentro da experiência que eu estou vivenciando hoje, como pai, como marido, como esposa, como mãe, como filho, né? Dentro dessa experiência, qual que é a conduta que eu preciso adotar? É uma conduta que condiz com o modelo. O modelo é Jesus. Resposta dos Espíritos na pergunta 625, né? Vede Jesus. Vê. Olha para ele. Ele é um modelo. É um modelo e é o guia. Se você está vivendo as suas experiências aí, cheio de dúvidas, qual escolha, qual caminho tomar? Jesus é o guia. Jesus é o guia. Observa, absorva as lições que ele nos convida. Porque as lições de Jesus são aquelas lições para a reforma íntima do ser. Já não dá mais, né, para a gente colocar esse Cristo distante das nossas experiências.
imaginando que ele foi apenas um líder religioso. Um líder religioso foi um meio. Mas Jesus é muito mais do que isso. Ele é um governador espiritual do nosso orbe planetário. Ele é o guia e o modelo de perfeição moral que o homem pode pretender sobre a Terra. Então, cresce para nós esse conceito do Cristo. E a gente avança um pouco nesta mensagem de Emmanuel aqui, em que ele vai trazer a nós aqui como instrumentos. Então, se desde o primeiro dia da Boa Nova, convida, insiste, apela junto das almas para que se convertam em instrumentos de sua divina vontade. É o Cristo nos convidando, insistindo com nós, apelando junto de nós, para que a gente se converta nesses instrumentos da sua divina vontade. Dando-nos a perceber que a redenção procede do alto. A nossa redenção procede do alto. É uma redenção que vem de Deus. Mas não se concretizará entre as criaturas sem a colaboração dos corações de boa vontade. Os processos de redenção que existem nas nossas experiências, esses aí vêm do alto. Mas se eu não coopero, se eu não trago no meu coração a boa vontade de trabalhar neste serviço do bem, de atender à vontade divina do Cristo. Porque você pode pensar aí nas experiências que você vivencia. Quantos convites você recebe por dia para exercer o trabalho no bem com Cristo? Porque a nossa rotina diária, o nosso dia a dia, é sempre esse convite, gente. É aquele companheiro que você encontra logo cedo quando você acorda. Às vezes ele está mal-humorado, cara fechada. Mas você, sorrindo, sinceramente, dá aquele bom dia. E às vezes aquele bom dia, ele contribui para uma mudança na conduta daquele outro ali, que às vezes estava mal-humorado, estava para baixo ali, né? Embora talvez você nem perceba isso, e você nem participe disso. Mas é a nossa contribuição. É o nosso momento ali da gente atuar tal qual a conduta cristã. Conduta cristã, amigos, não pode ser algo que a gente separe da nossa experiência no dia a dia. Conduta cristã não é algo que você coloca em um determinado momento, num determinado local. Afinal de contas, chama-se conduta. Conduta. Todo instante das nossas vidas nos convida a essa conduta cristã. A redenção procedendo do alto, né? Ela só será concretizada entre nós, entre as criaturas, com a colaboração dos corações de boa vontade. Porque não tem que ter boa vontade, gente. Você chega no seu ambiente de trabalho, aí vem aquele sujeito que você não gosta dele. Que é o sujeito chato, que você não tem paciência nenhuma com ele. Mas a conduta cristã
nos pede a boa vontade. Boa vontade. Aí a gente engole o nosso orgulho, nossa vaidade e abrimos os nossos corações. Pode ser que você seja mal interpretado. Pode ser que aquela pessoa nem te dê atenção. Mas você não tem que se preocupar com o outro. Você não tem que se preocupar com a conduta alheia. Você tem que se preocupar com a sua conduta. Esse simples esforço da gente aceitar aquele ao qual eu acho chato, né? Eu não sei conviver com ele, mas eu tenho essa vontade, esse desejo sincero e verdadeiro de melhorar esse comportamento, essa conduta aí. Cristo em nós. Cristo em nós. É nós buscando a nossa redenção. Quando Jesus é abordado por um dos sacerdotes, quando ele estava admirando o templo de Jerusalém, e o sacerdote aborda ele: Galileu, o que fazes aqui? Jesus responde para ele: passo por Jerusalém buscando implantar o reino de Deus. E aquele sacerdote começa a debochar daquela fala de Jesus, né? Então ele pergunta a Jesus: que pensas tu venha a ser esse reino? E Jesus responde para ele: esse reino é a obra divina no coração dos homens. E aquele sacerdote pergunta para Jesus: com qual material que você pretende edificar esse reino? Da onde virão aí os recursos para você edificar esse reino? E Jesus vai dizer para ele: os meus companheiros, meus cooperadores virão do Oriente e do Ocidente. Jesus vai dizer para ele: não há mármore mais formoso do que o do sentimento, e nem cinzel superior ao da boa vontade. Porque se nós queremos, né, o Cristo na experiência nossa, nós precisaremos de trabalhar aí, de esculpir aí o nosso sentimento. Para esculpir o nosso sentimento, que é o mármore formoso e perfeito, nós precisamos do cinzel da boa vontade. Aquele martelinho, né? Que vai tirando as impurezas do sentimento. É a boa vontade. Então, diante das experiências que se apresentam na nossa vida, seja dentro do seu lar, às vezes é um companheiro, uma companheira que não te entende. É dentro do seu lar, às vezes, uma incompreensão, uma indiferença dos seus irmãos, dos pais, daqueles que convivem com você ali. E nós, com a boa vontade, trabalhando o sentimento. Porque às vezes, se você chega no ambiente e o ambiente ele está desequilibrado, né, conturbado, é gritaria aqui, é falação daqui. Eu tenho que ser aquele elemento que vai trazer a paz. Eu tenho que ser aquele elemento que vai promover o equilíbrio. Calma, gente. Para que gritar? Vamos conversar civilizadamente. Esta é a nossa atuação com Jesus na nossa vida, gente. É porque a gente pensa que a gente precisa de fazer grandes coisas.
A gente pensa que a gente tem que ter uma conduta ali impecável para que a gente possa dizer: o Cristo está comigo. Mas a gente não precisa nem de dizer isso, porque a nossa conduta, a nossa fala já diz. Então a gente pega aí esta lição que o Emmanuel está trazendo para a gente, Cristo e nós. O proceder nosso, o proceder do Cristo. Tem local? Não. Tem horário? Não. E isto acontece a todo o momento da nossa experiência terrestre. Então, quando a gente iniciou a nossa conversa hoje, né? Falamos aí desse mês de dezembro, né? Perdoa aí, gente, tá passando um outro carro com som aqui, né? Mas esse nosso momento aí, né? Com Jesus, nesse momento em que a gente percebe a nossa conduta, a conduta do Cristo, e a gente buscando melhorar, a gente buscando trazer o equilíbrio, a harmonia, aonde você estiver, com quem você estiver. Então, tem uma pergunta que o Emmanuel vai dizer, né? Ele vai fazer a pergunta e ele mesmo vai responder. Porque é exatamente a pergunta que a gente estava falando quando a gente começou a nossa conversa. Por que razão Jesus se preocupou em acompanhar Saulo de Tarso, assistindo-o em pessoa? É que, se a humanidade não pode iluminar-se e progredir sem o Cristo não dispensa os homens na obra de soerguimento e sublimação do mundo. Se eu quero iluminar-me, se eu quero progredir, sem o Cristo eu não consigo fazer. Mas eu tenho que ter o meu esforço nessa busca. O Cristo não dispensa os homens na obra de soerguimento e sublimação do mundo. E aí eu me lembrei aqui, amigos, da pergunta 132 do Livro dos Espíritos. Porque o Kardec quer saber qual o objetivo, qual a finalidade da encarnação. Não é reencarnação, gente. É encarnação. Qual é o objetivo da encarnação? O que ele está perguntando? Para que o espírito encarna? Por que ele não fica lá no plano espiritual? Tem que encarnar, vivenciar as dificuldades, as problemáticas da carne. Qual é o objetivo? E os espíritos vão responder, tem 2 objetivos. O primeiro é tornar-se perfeito. Primeiro é buscar a perfeição. A evolução na busca da perfeição. Na busca de nos tornarmos espíritos puros. E o segundo objetivo é para que nós nos coloquemos na condição de cooperar na obra da divina criação. Então, você trabalha a purificação do espírito, estando encarnado, ao mesmo tempo que você está se colocando na condição de cooperador na obra da criação. Não é? O Paulo comenta ali, né? Nós encarnamos para nos melhorar. Né?
cada experiência nossa nos convidando a melhorarmos, a purificarmos. Mas aí também, à medida que a gente vai melhorando, que a gente vai se purificando, a gente vai se colocando na condição dos cooperadores na obra divina. Perceberam? Então não é possível, gente, que a gente evolua, que a gente se torne espírito puro, sem a minha contribuição. Não é possível. A minha contribuição nesse processo é essencial. Então, há uma pergunta, né, que o Cristo vai fazer aos fariseus. Que fazeis de melhor, né? Que fazeis de diferente dos publicanos, das prostitutas, dos pecadores? Porque eles também têm as suas necessidades, as suas expectativas, as suas experiências, as suas vivências. Que fazeis de melhor? Então nós temos o convite do Cristo a todo momento para que nós trabalhemos nesse campo vasto que a gente tem no mundo, né? Na experiência que nós fomos colocados dentro da nossa família, na sociedade que a gente vive, no nosso ambiente de trabalho. Então, alguns convites do Cristo para nós. Ide e pregai. E como acrescenta Francisco de Assis, Pai Francisco, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Se necessário, use a palavra. Porque o convite aqui não é você sair esbravejando o evangelho dentro da sua casa, lá no seu ambiente de trabalho. Não. É a sua conduta. Sua conduta. É pai. Como está a sua conduta como pai? É marido? É esposa? Como que está a sua conduta? Porque é o seu modo de vivência é que vai ditar a pregação do evangelho. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Se necessário, use palavra. Eis que vos mando como ovelhas em meio a lobos. Porque esse convite de Jesus aqui é grandioso. Porque eis que vos mando como ovelhas em meio a lobos. As ovelhas nos convidando à mansuetude, brandos de coração, mansos. E a ovelha que não traz consigo a mansuetude, a brandura do coração, essa aí não é capaz de entender a necessidade do lobo voraz. Porque o lobo está faminto. E Jesus envia-nos para alimentar esse lobo. Eis que vos mando como ovelhas em meio a lobos. Porque dentro das nossas experiências, nós vivenciamos num mundo em que a gente olha, né? Quanta violência, quanta brutalidade, quanta indiferença. Mas se nós estamos com Cristo, em Cristo, a nossa conduta é a conduta da mansuetude, da brandura de coração. E ali você vai alimentando aqueles lobos vorazes. Resplandeça a vossa luz diante dos homens.
Esse convite do Cristo diz respeito aos nossos conhecimentos, às nossas experiências, como a luz que nós adquirimos diante da nossa experiência. Como também essa luz, ela diz respeito à bondade. Resplandeça a vossa luz diante dos homens. Porque às vezes, diante dos homens, a gente esconde a nossa bondade. A gente esconde o nosso conhecimento, a nossa experiência. Não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. Porque a candeia, a luz, ela deve ser colocada no alto, para que todo aquele que chegue, ele receba essa luz. Que você tenha o conhecimento, tenha a experiência, possa iluminar aquelas almas ignorantes. Que você, que traz consigo a bondade, o bem viver na sua experiência, possa permitir essa bondade no meio dos nossos companheiros que estão em condições mais complicadas, mais difíceis que nós. E mais um convite do Cristo na nossa experiência. A seara é realmente grande, mas poucos são os trabalhadores. Como é grande essa seara? Como é grande essa seara? Mas poucos são os ceifeiros, né? Poucos são os ceifeiros. Nós temos aí essa seara com uma diversidade de plantios. Uma diversidade de plantios. E muitos desses plantios oferecendo para a gente frutos amargos. Da indiferença, do orgulho, da vaidade, da intolerância. E tem pouquíssimos os ceifeiros. Pouquíssimos aqueles que colhem esses frutos. Né? Pouquíssimos. A seara é grande. Mas os ceifeiros são poucos. Todos esses convites do Cristo, gente, para que nós possamos vivenciar a nossa experiência, dia a dia, com a direção do Cristo, guia e modelo. Guia e modelo. Semelhantes afirmativas do Senhor, todas essas, né, que nós acabamos de falar agora, provam a importância por ele atribuída à contribuição humana. A contribuição humana é importantíssima nesse processo da regeneração planetária. É isso, né? Que o irmão X, lá naquela mensagem Natal simbólica, está dizendo para a gente. Cada espírito é um mundo onde o Cristo deve nascer. Como esperarmos o mundo regenerado sem o homem regenerado? O nosso trabalho diante daquelas pessoas que foram colocadas na nossa experiência, gente. Aquelas pessoas que estão junto de nós, dentro do nosso ambiente de trabalho, a empresa que você trabalha, a empresa que você dirige, a sociedade que nós vivemos e convivemos. Tem uma lição de Jesus que é fantástica, está no capítulo 16 do evangelista Lucas. É o versículo 9. Quando Jesus vai dizer assim: granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que quando estas
vos faltarem, eles vos recebam nos tabernáculos eternos. É grandiosa essa lição, gente, porque essa lição diz respeito à nossa convivência na vida com as pessoas que nos cercam. As pessoas dentro do nosso lar, as pessoas dentro do nosso ambiente de trabalho, aqueles reles desconhecidos que você convive com ele dia a dia, o frentista do posto, o farmacêutico que você compra o remédio, a moça ou o rapaz da loja que você compra roupas. Granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que quando estas vos faltarem, eles vos recebam nos tabernáculos eternos. Porque granjeai amigos, né? Quando Jesus fala em amigos, refere-se a irmãos sinceros e devotados. E quando ele menciona as riquezas da injustiça, inclui o passado total da criatura, com todas as lições dolorosas que o caracterizam. Porque você pode pensar hoje eu trabalho honestamente, tenho meu dinheiro, tenho os meus bens materiais. Não é isso que a gente está dizendo. Mas a gente está dizendo o seguinte: da onde vêm todos esses recursos? Se você fizer uma pequena análise aí, você vai ver que todas essas riquezas nos chegaram por um processo de injustiça. Se a gente fosse falar somente no Brasil, colonização do nosso país, pensa aí, quanta injustiça que aconteceu no nosso país para que o nosso país chegasse onde ele chegou hoje. Então é isso que o Emmanuel está dizendo. As riquezas que nós temos hoje são riquezas de injustiça, originadas de injustiça. Mas ele está dizendo, usa essas riquezas para granjear amigos. E é os recursos que nós temos hoje. Quando nós juntamos aí amigos queridos do coração e decidimos, vamos fazer aqui um sopão? Vamos sair para a gente arrecadar a alimentação? E levar aqueles recursos para aqueles que não têm. Aquele que está na rua, ao relento, ao frio, você levar para ele um cobertor. Você levar para ele um prato de sopa quentinho. Granjeai amigos com as riquezas da injustiça. É os recursos que nós hoje detemos e que a gente pode contribuir. Agora, por que Jesus diz, né? Quando estas vos faltarem, eles vos receberão nos tabernáculos eternos. Porque hoje você tem o recurso, você leva o sopão, você leva o cobertor. Amanhã, talvez, você estará lá, no lugar daquele amigo necessitado de um cobertor, de uma sopa quentinha. Granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que quando estas vos faltarem, eles vos recebam nos tabernáculos eternos. E aqui o Emmanuel é grande, né? Porque ele vai comentar para a gente o que são os tabernáculos eternos. O mestre situou o tabernáculo sagrado no coração do homem. Então é as nossas experiências na vida em que nós colocamos os nossos sentimentos, os nossos melhores sentimentos, para com as pessoas que estão junto de nós, familiares, amigos queridos, para com aqueles que você nem conhece, que nesse momento
não fazem parte do seu rol de conhecimento, mas são espíritos que estão colocados junto de nós, para que nós possamos, vivenciar as experiências aí do coração. Então, gente, o Cristo em nosso dia a dia. Nas experiências que nós vivenciamos, seja dentro de casa, seja no seu ambiente de trabalho, seja na sociedade que a gente vive, nós precisamos de que esse Cristo seja uma realidade na nossa conduta, na nossa fala, no nosso pensamento. Então nós temos uma lição grandiosa aí do Espírito Emmanuel, psicografia do Chico, na introdução do livro Caminho, Verdade e Vida. E eu não poderia deixar de trazer isso aqui, já que nós estamos falando aí do Evangelho no nosso dia a dia. O Evangelho na nossa experiência de vida. Então, nesta mensagem, que é a introdução do livro Caminho, Verdade e Vida, o Emmanuel vai dizer assim, o Evangelho não se reduz a breviário para genuflexório. Não, o que ele está dizendo? Não é um livrinho de orações que você abre e ajoelha e fica fazendo preces. O Evangelho não é isso. É o quê? É roteiro indispensável para a legislação, a administração, para o serviço e para a obediência. Em resumo, em todo o momento da sua vida, o Evangelho é roteiro. E o Emmanuel vai dizer, o Cristo não estabelece linhas divisórias entre o templo e a oficina. Não há linhas que dividem o templo e a oficina. O templo é a nossa escola religiosa, onde a gente professa a nossa religião. E a oficina é a experiência que a vida nos oferece dentro de casa, no trabalho, na sociedade. Não há linha divisória, gente. O Cristo não estabelece linha divisória entre oficina e templo. Nós estabelecemos. Porque a gente acha que louvar a Deus é somente quando você está dentro do centro espírita, dentro da escola religiosa que você professa. Mas quando você sai de lá, não precisa de louvar a Deus. Na oficina não tem necessidade. O Cristo não estabelece linha divisória entre o templo e a oficina. Por quê? Toda a terra é o seu altar de oração e seu campo de trabalho ao mesmo tempo. Não importa onde você esteja, não importa qual a experiência que você está vivenciando, essa experiência tem que ser uma experiência em que o Evangelho é o roteiro, em que o Cristo, como guia e modelo, determina qual que é a sua escolha, qual que é a sua conduta, como você vai se comportar diante da sua esposa, do seu marido, do seu filho, dos seus pais, sogro, sogra, cunhada. Como que você vai se portar no seu ambiente de trabalho, com os colegas de trabalho, no seu ambiente de trabalho com aqueles que são os seus empregados. Não há linha divisória. Por louvá-lo nas igrejas e menoscabá-lo nas ruas,
é que temos naufragado 1000 vezes por nossa própria culpa. Louvamos nos tempos religiosos, mas menoscabamos nas ruas. Quando você está lá fora, no mundo, com os brilhos e as questões do mundo, você esquece do Evangelho de Jesus, de Deus. Menospreza. Por causa desse menosprezo, nós temos naufragado 1000 vezes. Então, gente, Cristo em nós é um convite para que a nossa conduta ela esteja em pé de igualdade com a conduta do Cristo. Ninguém está pedindo a ninguém que seja um Cristo, mas que nas nossas experiências nós busquemos trazer essa conduta cristã, que a gente se esforce, que a gente tente, que a gente pare de ficar afastando o Cristo, o Evangelho das nossas experiências na vida. Como é que você quer alcançar o Cristo, a conduta cristã, sem o esforço, sem a boa vontade? Então é necessário a boa vontade. Amigos, fica aí para nós, nesta noite, esta reflexão. O Cristo em nós. Cada espírito é um mundo onde o Cristo deve nascer. E ele nasce a partir do momento que a minha conduta, ela é uma conduta que reproduz a conduta cristã. Aonde eu estiver, com quem eu estiver. Muito obrigado a todos vocês. Que Jesus nos abençoe aí nessa noite maravilhosa. E nós ficamos por aqui, né? Levemos aí essas reflexões. Muito obrigado a todos vocês. Vanderlei, ficamos muito, mas muito gratos pelas reflexões. Eu gostei muito do jeito que você conduziu. A gente que tem o costume, né, de fazer algumas reflexões sobre o Evangelho, eu me senti assim, nadando no Evangelho, nas lições de Jesus, quando você foi fazendo, trazendo, né, a lição da candeia, a questão do trabalho, tudo ali assim, foi muito bem colocado. Muito obrigado mesmo pelas reflexões. Deixamos o convite para todo mundo aí que está nos acompanhando, quem não conseguiu pegar tudo, a palestra ainda fica disponível aqui na página do Facebook, depois também vai para a página do YouTube também da Fraternidade, viu? Então, estamos ampliando aí para que todo mundo possa ver, rever e ir refletindo acerca disso, né? Obrigado por todos que participaram. Vanderlei, eu posso pedir para fazer uma prece de encerramento? Com certeza. Então vamos agradecer ao nosso inestimável Pai misericordioso. Vamos agradecer ao nosso Mestre amado Jesus. Vamos agradecer à espiritualidade amiga, as oportunidades que nós temos diante destas reuniões, ainda que virtuais, de trazermos as reflexões do Evangelho à luz da doutrina espírita. Que todos e cada um de nós possamos trazer essas experiências para nossas vidas. Muito obrigado a todos. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. Assim seja. Gente, então, muito obrigado pela companhia de todos vocês. Na próxima semana, aguardo vocês. Nós vamos estar aqui com o Luiz Fernando, né, do Centro Espírita André Luiz, também de Sete Lagoas. Ele
Parece que a gente não combina nada, tudo é providência, né? Que o Vanderlei hoje nos trouxe o Cristo em nós, semana que vem o Luiz Fernando vai trazer sobre o homem no mundo. Então, a gente percebe aí assim como a espiritualidade já conduz até isso, né? Tem a sintonia, né, Davi? Isso mesmo. Gente, então, muito obrigado e fiquem com Deus. Até a próxima. Boa noite também, pessoal, né? Fiquem todos com Deus. Muito obrigado, viu?